participar. Só um pouquinho que eu já estou gravando para a gente não esquecer, né? Tá. É, os módulos, a maior parte já estava traduzida, mas tinha um ou outro slide que não estava. Então, faz o seguinte: se você foi naquele globinho, clicou em português, você abriu o curso. Depois de você abrir o curso, olha de novo para ver se você está em português. Então, vou falando das perguntas, né? Tem aquela barra verde onde está a questão e as respostas ali. Em cima dessa barra verde tem lá 2.8 procedimentos, alguma coisa assim. Aquela parte aparecia em português. Agora, as perguntas e as respostas todas em inglês. Vamos abrir o curso aqui. É o 2, esse aqui do NAR. O Marcos me mostrou, estava Esse tudo em aqui do português. salto com vara? Esse aqui, salto com vara? Para só pode, o dardo, por exemplo, é aquele Vamos, Júlio Zier que tá na Hol- foto. Holanda, vamos ver lá. Hum, Você tinha me falado 2.8 que era do vara, certo? Tô abrindo aqui. Tá. Vou abrir aqui na tela. Você está acompanhando na tela da videoconferência? Sim, Deixa eu só passar para cá. tô. Esse aqui? Quando o atleta está a transpor a Ó, frasquia, para mim toca. tá travando, viu? Tá travando para todo mundo? Não, para mim não. Beleza. Holanda, su- sugestão. Tente entrar pelo celular, Holanda. Tá bom? Acho que tá travando Tá, dele. tá. Vamos lá, então. Deixa eu só colocar aqui. E vamos para a lição. Que hoje é combinadas, né? Não lembro se eu compartilhei com som. Me avisem se estão escutando. Não? Estamos. Sim, Não, estamos escutando. Sim, eu não Não, estou escutando. Sem Eu som. estou ouvindo. tá, Ah, sem som. sem som do vídeo. Um som seu, Isso. você Tá. falando. Não, então deixa eu compartilhar de novo. Tem que compartilhar aqui com som. Esse, compartilhar. E vamos lá. Nesta unidade, apresentaremos o conceito de Ok, agora competição o de som do provas vídeo. combinadas, as funções e deveres da equipa de oficiais, a forma como a competição de provas combinadas deve ser conduzida e as regras aplicáveis. No final da unidade, abordaremos a forma como o resultado da competição de provas combinadas é determinado. Nove ponto dois. Esse acho que não tem o áudio, né? Então vamos lá. Detalhes da competição de provas combinadas. Está As... mais embaixo, Claudinho. Tá lá embaixo? Ah, beleza, brigadão. As provas combinadas são provas nas quais os meus atletas participam num conjunto específico de provas. O resultado de cada prova é atribuído em pontos de acordo com uma tabela de pontuação. O resultado final é determinado pelo total de pontos marcados por cada atleta em todas as provas. O tipo de prova combinada feminina mais comum é o heptatlo, composto por 7 provas realizadas em 2 períodos consecutivos de 24 horas na seguinte ordem. Dia 1, 100 metros barreiras, salto em altura, lançamento do peso, 200 metros. Dia 2, salto em comprimento, lançamento do dardo, 800 metros. O tipo de prova combinada masculina mais comum é o decatlo, composto por 10 provas realizadas em 2 períodos consecutivos de 24 horas na seguinte ordem. Dia 1, 100 metros, salto em comprimento, lançamento do peso, salto em altura, 400 metros. Dia 2, 110 metros barreiras, lançamento do disco,
ressalto com vara lançamento do dardo 1500 metros. Para além de algumas pequenas exceções, que vamos detalhar mais à frente, cada uma das provas individuais das provas combinadas é conduzida da mesma forma que a prova individual em competição regular. Existem outros formatos para provas combinadas, incluindo variações necessárias para encontros em espaços fechados, mas o decátulo masculino e o heptátulo feminino são os mais comuns. Não são permitidas alterações ao número de dias para a realização da competição de provas combinadas, exceto em casos especiais, por exemplo, condições meteorológicas excepcionais. Tais decisões cabem aos delegados técnicos e aos árbitros tomar nas circunstâncias particulares de cada caso. Alguma terminologia nova que vocês perceberam? Vamos lá, vou passando. Qualquer situação, avisem. As provas do primeiro dia do heptátulo feminino por ordem consiste em... Digam lá para a gente saber qual é a alternativa. Pode abrir o microfone e falarem. Alguém se arrisca? 100 com barreira, altura, peso e 400. 100 com barreira, peso, altura e 200. 100 com barreira, altura, peso e 200. 100 com barreira, altura, peso e 200. 100 com barreiras, altura, peso e 200. Perfeito. Lembrando que eles Letra D. chamam de dado? Para Não. mim é letra C, deve sair da Ó, ordem aí, né? deve ser outra ordem, né? Eu estou com a B aqui, por exemplo. 100 com barreira e a D também. Salto em altura e a D de dado também. Lançamento do peso e a D também. E 200 metros e a D também. Ou Tá igual. seja, tá igual. Talvez a gente opte E por não dá para uma. marcar as duas. Não dá para marcar as duas, tá? Vamos colocar uma e a gente já sabe a resposta, né? Lembrando que é lançamento do peso, né? E se a gente... isso aqui mesmo. Tá? As provas do segundo dia do heptátulo feminino consiste em... Aqui está dizendo salto e altura, dardo e 800, comprimento, disco e 800, comprimento, dardo e 1500 ou comprimento, dardo e 800. Comprimento, dardo e 800. D de dado. Vamos lá. Ok. As provas do primeiro dia do decátulo. Cocadinha, manda ver? Qual que é, Claudinha? Primeiro dia do Mascul... decátulo? Sem Decátulo. distância, peso, altura e 400. Sem distância. Altura, sem distância, peso, altura e 400. Sem distância, onde vocês estão vendo? Letra B de Lançamento bola. do peso, altura e Altura e 400. Letra B de bola. Um decatleta decora a vida inteira, né? As provas do primeiro dia do decátulo masculino, de novo, está pedindo as De provas novo. do primeiro dia. Acho que é para a gente decorar. 100 com Mas- barreira, Não, mas daí Não esse é tem. segundo dia. Esse é o segundo dia. aqui está escrito, eu também Tá estou vendo errado. que as provas são do segundo dia, mas aqui Exato. A vamos dar, cabeçalho. vamos dar só uma olhadinha se isso efetivamente é um erro ou é um erro de tradução. Sabendo que isso invalida a questão, né, gente? É Ó, erro de é o tradução, day ó. to, é um erro de Day to, tradução, né? tá? Day two. Vai lá, 110, Cocadinha. disco, vara, dardo e 1500. Muita hora nesta calma até voltar tudo aqui. 110, 110, disco, vara, vara, dardo. dardo e Dardo e 1500. 1500. Letra Qual B de letra? bola. E a letra A é D 100, de a B bola. é 110, né? 110. 110. As provas combinadas são um conjunto único de provas realizadas em 2 períodos consecutivos de 24 horas. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Consecutivos. Verdadeiro. Alguém discorda? Vamos lá.
Lembrando que eles mudaram, não são mais em 2 dias, tá? São 2 períodos de 24 horas consecutivos. 9.3. Quem são os oficiais necessários para uma competição de provas combinadas? Na maior parte, os oficiais são nomeados e agem exatamente da mesma forma como se estivessem a fiscalizar uma prova individual em particular. A principal exceção encontra-se no árbitro de provas combinadas, APC. O APC é o árbitro que se destina a cada uma das provas individuais e às provas combinadas no geral. Também funciona como gestor da competição, do movimento, do controle do equidade com os ex-atletas. Aplica-se uma única exceção se for nomeado e estiver disponível um árbitro de partida, que manterá essa função enquanto o APC age como árbitro de pista para a S-corrida, S. Em cada prova individual, o APC deve posicionar-se onde achar melhor para o desempenho das funções de supervisão da competição e lidar com quaisquer questões e protestos. Tranquilo? Então, o árbitro de provas combinadas assume as funções como árbitro da prova, né? Ele só vai estar dividindo, enquanto ele assume o lugar do árbitro de pista, com o árbitro de saída, né? O árbitro de partida, quando tem um designado. Qual dos seguintes não é um dever do árbitro de provas combinadas? Ser árbitro de partida, ser o gestor da competição, supervisionar o controlo e cuidado com os atletas, dirigir o movimento dos atletas, ser o árbitro para cada uma das provas individuais. Abra o microfone. Acabei de Não é falar. dever ser árbitro de partida. Beleza, vamos ver se ele concorda. Aí. Vamos para o 9.4, certo? Ou Certo. 9.3? 9.4. Nesta secção descrevemos os procedimentos em torno da movimentação dos ex-atletas das provas combinadas e os procedimentos entre a chegada dos ex-atletas ao local e o início da competição. A diferença mais importante entre uma prova individual e as provas combinadas é o momento da chegada dos ex-atletas a cada prova, que é gerido pelo APC. Em muitas competições de provas combinadas, é fornecida uma sala especial ou tenda chamada sala de descanso das provas combinadas para onde os atletas podem ir entre as provas e onde podem armazenar as suas malas e equipamentos de competição. Normalmente, o APC chegará à sala de descanso a um horário definido antes do aquecimento para cada prova de pista ou antes da hora de início de uma prova de pista. De seguida, deverá garantir que os atletas vão para o local de competição correto. Depois disso, os procedimentos são os mesmos que para cada prova individual. Normalmente, a hora de início de cada prova ficará estabelecida no calendário do encontro, mas o APC tem o dever especial de garantir que, sempre que possível, haja pelo menos 30 minutos entre o final de uma prova individual e a hora de início da próxima. Isso pode significar que é necessário que o APC, ou o delegado técnico, quando nomeado, ajuste o horário para as próximas provas e para as que serão mais tarde. Deve calcular-se um período mínimo de 30 minutos como sendo o tempo real entre o final da última corrida, ou ensaio de qualquer atleta na prova anterior até ao início da primeira corrida, ou ensaio da próxima prova. Portanto, é possível e frequente que os atletas saiam de uma prova e vão para o aquecimento da próxima, de modo que os 30 minutos sejam efetivamente utilizados para a movimentação de um local para o outro e para o aquecimento. Exemplos comuns disto ocorrem no heptátulo, quando se sai dos 100 metros de obstáculos para o salto em altura e no decátulo dos 100 metros para o salto em comprimento. Se possível, deve haver, pelo menos, um espaço de 10 horas entre o fim da última prova do primeiro dia e o início da primeira prova do segundo dia. Perceberam como é que ela fala 100 metros com barreira, 110 com um obstáculo? Até não sei se ela não falou 100 ao invés do 110. Tá? Eles usam o termo obstáculo também, não sei se efetivamente os portugueses chamam assim, mas no áudio apareceu esse movimento, né? Ó, aqui, decátulo do Cláudio. 100. Oi, olha aqui, ó. Quando sai do 100 com obstáculos aqui do feminino, tá? Do heptátulo. E não barreira. Diga quem chamou? Supondo que o atleta, ele, na terceira série do salto em distância,
ele saiu, em vez de ir para a área de descanso, ele foi para o atendimento médico. E lá, o tempo que ele ficou extrapolou o tempo de aquecimento. E ele pode retornar para o arremesso do peso, por exemplo? Não. Pode retornar para o arremesso do peso? Se ele foi para a área médica, o árbitro da prova combinada tem que estar ciente disso. Sim. Então, ele está monitorando. Se o médico autorizar o retorno dele, ele vai retornar, e aí, se ele já perdeu as tentativas ou os ensaios de aquecimento ou de treinamento, como eles chamam, ele já inicia a prova, né? Mas com autorização do árbitro. Tá ok. Tudo depende, eu falo para vocês, é sempre muito fácil responder as questões aqui, porque a gente não está vendo a situação na prática, né? Mas cada situação é uma situação que às vezes merece uma investigação diferenciada, e aí vai ser a decisão do árbitro se vai ou não aceitar, né? Tá ok. Obrigado. Nada. Durante uma competição de provas combinadas, os atletas só estão autorizados para ir para a sala de descanso de provas combinadas no final de cada dia e não entre as provas individuais. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Então, se tem tempo entre uma prova e outra, eles não ficam na pista esperando, né? Eles vão para o setor de descanso. O espaço de tempo entre provas individuais durante uma competição de provas combinadas deve ser pelo menos 30 minutos sempre que possível, impossível de ajustar, 30 minutos, o tempo disponível na programação. O que é que vocês colocariam? Letra A. Eu gostei do impossível de ajustar, mas não. Ele tá uma boa opção também. Vamos lá. Muita hora nesta calma, já vai aparecer. Verdadeiro ou falso? Durante uma competição de provas combinadas, não é possível que os atletas saiam diretamente da conclusão de uma prova para o aquecimento da prova seguinte, ou seja, eles terminam os 100 metros, eles não podem ir para o salto em comprimento. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Vou ver. Verdadeiro ou falso? Durante uma competição de provas combinadas, se possível, deve haver pelo menos um espaço de 10 horas entre o fim da última prova do dia 1 e o início da primeira prova no dia seguinte. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Os atletas, apesar de serem decatletas, heptatletas, são seres humanos e precisam de um descanso também, né? Vamos lá, 9.5. Se houver mais atletas numa competição de provas combinadas do que o número possível de alocar a uma eliminatória, no caso de provas de pista, ou grupo, no caso de concursos, então os ex-atletas são geralmente colocados na eliminatória, ou grupo de atletas com capacidades semelhantes nessa prova em particular. No entanto, para a última prova, ou seja, os 800 metros no heptatlo ou os 1500 metros no decatlo, as eliminatórias serão dispostas de modo que os ex-atletas mais bem classificados após a segunda ou última prova sejam colocados na última corrida. A atribuição de atletas a eliminatórias ou grupos e a ordem de competição dentro de cada um é elaborada. Para competições em que é nomeado um ou mais delegado, S, técnico, S. Caso contrário, o árbitro de provas combinadas. De preferência 5 ou mais, e nunca menos de 3, devem ser colocados em cada eliminatória ou grupo. Sempre que o calendário ou o progresso da competição assim o exigir, as eliminatórias ou os grupos da próxima prova podem ser formados à medida que os ex-atletas ficam disponíveis da prova anterior. Este caso é mais frequente no decatlo masculino, entre o salto com vara e o dardo. Quando se decide utilizar o método Gunderson, ou semelhante, para o início da última prova de uma competição de provas combinadas, os regulamentos da competição relevantes devem especificar quaisquer as regras específicas que se devem aplicar e o método para a partida e condução das corridas. Está claro para vocês como se formam os grupos das provas combinadas?
Se sim, eu vou para frente, senão eu faço mais uma. É sempre pela pontuação, Claudinha? Não. Então vamos pensar, se eu tenho atletas, número de atletas que eu precise para a prova de pista, por exemplo, formar 3 séries, então a primeira série do decathlon, a primeira prova, que é dos 100 metros, eu pego a melhor season best, ou quem está melhor, e vou deixar em cada série aqueles que têm marcas próximas. Então eu começo com a série mais fraca, com os atletas que têm um season best pior, depois eu venho para a próxima, com a sequência do ranking, e por último, a série mais forte, que seria aqueles que têm a melhor marca dentro dos 100 e não a maior pontuação dentro do decathlon. E aí eles vão para um salto em comprimento. No salto em comprimento, eu vou olhar a melhor marca deles. Se eu precisar separar em 2 grupos, eu vou deixar o grupo mais forte junto e o grupo mais fraco junto. E assim eu vou fazendo. Por exemplo, em saltos verticais, isso é muito importante, porque senão eu vou demorar muito mais para fazer uma prova. Então, eu deixo o grupo daqueles que têm uma menor marca na altura juntos, né? De forma que fique mais fácil também de fazer a condução. Porém, a última prova é tanto do decathlon, a última prova das 10 provas e a última prova do heptathlon, a última das 7 provas, eu vou esperar o resultado final e aí sim eu faço por pontuação. Eu vou deixar aqueles que têm mais chance de ganhar a prova, a prova combinada em si, juntos para fazer a última prova. E eu deixo aqueles que têm uma menor pontuação na combinada, na primeira série, se eu precisar de mais de uma série, tá? Porém, tem Pergunta. uma situação ali que eles alertam que entre uma prova e outra, principalmente quando a gente tem o VARA, que aí vão saindo alguns atletas, principalmente quando eu tenho só, às vezes eu consigo estar eliminando, a gente não, né? Mas os atletas vão sendo eliminados, vão perdendo o direito de continuar competindo no salto com vara, por exemplo, aí você já tem um grupo do dardo, você já pode iniciar com esse grupo do dardo, porque o dardo a gente não faz concomitantemente. Então, eles saem do salto com vara, temos lá um X de atletas que eu possa iniciar o dardo, esses atletas fazem, quando eles terminarem, o salto com vara provavelmente já terminou, isso se a gente juntar, né? Porque eles teriam que ter aquele tempo de descanso, mas a gente pode fazer dessa forma, porque às vezes os primeiros que terminam vara ficam lá 2 horas esperando até terminar a prova do dardo, dependendo como for, né? Choquito, você levantou a mão? Sim. Falou ali que se tiver que fazer 2 grupos, os melhores num grupo e os menos melhores no outro grupo. Se tiver uma caixa de salto em distância para 2 grupos, o segundo grupo que saltará vai ser o de melhor, é isso? Normalmente se faz isso, tá? Certo. Mas Para todas as provas? normalmente, se deixa o melhor grupo para o final. Diga, Então, Negri. Era isso, É, Choquito? isso aí, obrigado. Tá. Diga, Negri. ó, Claudinha, no Oi. caso do 800 heptatos. 800 heptatos, vamos colocar que a gente tenha, por exemplo, 2 séries, tá? Tá. Aí a gente vai separar pela pontuação. A primeira série, por exemplo, do nono ao 16º, a outra série do primeiro ao oitavo colocado, né, em pontuação. Tá. Aí eu vou ter que fazer o balizamento. O balizamento eu faço pelo tempo das atletas ou pela pontuação? Vamos dar uma olhadinha aqui o que eles dizem, tá? Então, se eles não passarem, a gente retorna nesse ponto. Anota para nós. Ok. Durante uma competição de provas combinadas, se houver mais atletas do que o número possível para alocar a uma eliminatória ou grupo, então os grupos ou eliminatórias serão compostos por atletas com competências semelhantes nessa prova específica. O que vocês acham? Verdadeiro. Todo mundo de acordo com o relator? Não, não As, me eli- deixem mal nessa aí, gente. As eliminatórias ou grupos numa competição de provas combinadas só podem ser atribuídos pelo árbitro de provas combinadas? Verdadeiro ou falso? Quando eu tenho delegado técnico, Verdadeiro. Ah, que bom. Vamos já. Falso. Cocada já Falso.
Já testou, Paulo. Cocada? Não, hoje eu tô só no celular aqui hoje. Tô sentado no Beleza. chão da academia, pra você ter uma ideia aqui. Eita, ferro. Durante uma competição de provas combinadas, é preferível ter 5 ou mais atletas num grupo de eliminatórias e nunca menos de 3. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todos com o relator? Ah lá. Durante uma competição de provas combinadas, nunca é possível formar eliminatórias ou grupos para a próxima prova à medida que os atletas saem da prova anterior. É verdadeiro ou falso essa afirmação? Falso. Então, agora vamos para a Cláudia, nova. só para ficar bem claro ali com relação a esse intervalo de 30 minutos entre uma prova e outra. Finalizou a prova ali, digamos, distância para o peso ali do decathlon. Terminou o último de saltar o distância, tempo lá, 9 horas e 10 minutos. Já pode ir todo mundo para o peso, começa o aquecimento para iniciar a prova, tipo 9h40, iniciar a prova, não o aquecimento da prova, é isso? Isso, para o início da prova. Beleza. Início da prova, né? Não o aquecimento. Mas assim, sempre que possível, a gente tenta preservar os 30 minutos de descanso, incluindo descanso, não. esses 40 minutos do aquecimento quando se tem um número razoável de atletas, né? Aham. Grande. Porque às vezes você tem um número pequeno de atletas, você não leva os 40 minutos, não leva 30 minutos, então Sim. você pode reduzir esse tempo de aquecimento para o início da prova. Tá? Agora, nas grandes competições, Cocadinha, eles normalmente fazem a programação do início da prova, preservando esses 30 minutos entre o final de uma prova e o início do aquecimento da outra. A início do aquecimento. Aham. E isso está na programação, tá? Ah, sim. Aham. Porém, É ser possível, né? sempre que possível, né? Não, Vamos beleza. lá. Claudinha, Quem chama? Dumont? a respeito do salto em distância, né? Você falou que os melhores ranqueados no salto de distância, os melhores na prova do salto de distância, é isso? É porque pense assim, ó. Vamos pensar que está você, o Negri e o Cocada como decatletas, tá? Você tem melhor marca dentro do salto em comprimento. O Negri tem a melhor marca no disco e o Cocadinha tem a melhor marca no vara. Só que vocês não estão em todas as provas dentro do decathlon melhores ranqueados dentro daqueles grupos. Então, vocês vão ser separados dentro de cada uma das provas. Então, se você é melhor numa das provas, nessa prova você vai estar priorizado para estar no melhor grupo, entendeu? Se o Negri não está como melhor ranqueado ou com a melhor marca, uma das melhores marcas para a mesma prova que você, então ele provavelmente vai estar num outro grupo, entendeu? Ah, entendi. Tá. Lembrando que isso não se aplica à última prova de combinadas, que daí sim o que rege é a pontuação. Beleza? Ok. Ah. Cláudia, Oi. boa noite. Oi, Tomires. Vamos só deixar passar isso aqui e a gente já vê. No geral, as regras padrão para cada prova individual deverão aplicar-se a essa mesma prova durante uma competição de provas combinadas com as seguintes variações. No salto em comprimento e nas provas de lançamento, cada atleta só tem direito a 3 tentativas. Se não estiver disponível um sistema de photo-finish, deve anotar-se o tempo de cada atleta por, pelo menos, 3 temporizadores manuais, para garantir que são feitos os tempos suficientes. Pode ser necessário reduzir o número de atletas em cada eliminatória. Nas corridas, é permitida uma falsa partida por corrida, sem desqualificação. Depois disso, qualquer atleta que faça uma falta partida será desqualificado. No salto em altura, a fasquia deve subir 3 cm de cada vez durante a competição e o último atleta não a poderá subir ainda mais. No salto com vara, a fasquia deve subir 10 cm de cada vez durante a competição e o último atleta não a poderá subir ainda mais. As posições a pistas individuais de partida, para a última prova de uma competição de provas combinadas, podem ser determinadas pelo APC ou pelo delegado técnico, quando nomeado, da forma que desejarem. Em todas as outras provas, as posições serão sorteadas. Negri respondido?
Sim, respondeu. Tá? Então, olhando, a pergunta do Negri era justamente essa. As posições ou pistas individuais de partida, no caso lá, o 800 metros, que é a última prova do heptatlo, que é a última prova de competição de combinadas, podem ser determinadas pelo árbitro de provas combinadas ou pelo delegado técnico quando nomeado. Então, se eu sou um delegado técnico, eu normalmente vou pegar os melhores ranqueados na última e vou colocar nas melhores raias, né? Mas aqui não diz que tem que ser, diz que eles é que definem. Ou se é o delegado técnico ou o árbitro, né, das provas combinadas. E em todas as outras provas são sorteados. Ou se você é o delegado técnico e não tem um sistema que faça o sorteio, você vai sortear da forma que você achar mais adequado, né? Mas questão de prova, isso E pode se, ser perguntado, né? e se houver um empate entre o oitavo e o nono colocado Como assim? para a prova do 800 metros lá, por exemplo? Se eu tenho uma pista de 9, fica fácil. Se eu não tenho, qual que é a opção que a gente tem? Sorteio? Outra opção? Salta 2 na mesma raia. Positivo, né? Essa é uma Tá. opção. Só para não deixar alguém que tem uma chance igual ficar numa outro grupo. Mas, se você tem menos de 16, você não precisa deixar 8 na primeira. Eu gostaria de deixar 8, contanto que não fosse menos de 3 na segunda série, né? Essa é uma questão que a gente precisa observar. Então, aqui, Cláudia, oi? pouco, no exemplo anterior, eu me perdi quanto a essa questão das posições em cada tipo de prova, que você citou aí, que, por exemplo, o salto em distância vai ser de um jeito, e na corrida pode ser de outro. Eu pego um ranking de uma competição anterior? Não, assim, ó, quando o atleta entra numa competição, o ideal é que a gente tenha a melhor marca dele na temporada. Então, ele tem digamos assim, eu sei qual é a melhor marca dele na temporada. E aí, se eu tenho 16 atletas, por exemplo, eu preciso separar em 2 grupos de 8 no salto em distância. Eu vou pegar aqueles 8 que têm a melhor marca na temporada e vou deixar junto. E aqueles que têm as piores 8 marcas dentro do distância, num outro grupo. Entendeu? Aí eu toco esses 2 grupos ou concomitantes ou uma depois da outra, né? Porque às vezes no dardo, por exemplo, eu não consigo estar tocando ao mesmo tempo. Então eu vou levar um grupo e assim que esse grupo terminar, eu entro com o outro grupo. Mas isso a gente vai fazendo nas provas individuais dentro da prova combinada. Mas lembrando que na última prova da prova combinada, que é o caso do 800 para o heptatlo, 1.500 no caso do decatlo, eu não faço isso, eu não faço com a melhor marca dentro dessa prova individual. Eu vou pegar toda a pontuação que eles obtiveram até a penúltima prova, vou pegar os melhores pontuados e vou deixar para a última série juntos, e os piores vou colocando nas séries anteriores, né? Dentro dos pacotinhos que eles têm de pontuação. Entendeu, Tamires? Compreendi, obrigado. Beleza. Então, Claudinha, só uma perguntinha, Claudinha. diga, Dumont. Nas combinadas, tem eliminatórias também? Não, eles não têm a questão de eliminatórias, mas às vezes eu tenho uma quantidade muito grande de atletas, eu preciso separar em séries. Ah, tudo bem. Então, Bom, todos que estão lá têm que fazer, estão aptos a fazer todas as provas, né? Tem eliminatória, né? é que existe um quantitativo que é aprovado de entrada, né? Então, esse quantitativo de entrada na prova combinada vai estar fazendo a prova combinada no decorrer dos das duas 24 horas consecutivas. Aí não tem uma eliminatória, os melhores vão fazer de novo o decatlo dentro de uma competição, É tá bom? difícil, né? É difícil. Ó, mas não dá essa ideia, viu? Porque tem gente que vai gostar. Vamos lá. Variações nas regras padrões, né? Quando a gente está falando de prova individual. Então, no geral, as regras padrão para cada prova individual deverão aplicar-se a essa mesma prova durante uma competição de provas combinadas com as seguintes variações. No salto em comprimento e nas provas de lançamento, cada atleta só vai ter direito a 3 tentativas. Se não estiver disponível um sistema de photofinish, deve anotar-se o tempo de cada atleta,
dispor pelo menos 3 temporizadores manuais para garantir que são feitos os tempos suficientes e pode ser necessário reduzir o número de atletas em cada eliminatória, dependendo do número que você tem de pessoas no cronômetro, né? Nas corridas é permitida uma falsa partida por corrida sem desqualificação. Vamos ver o que é isso. Depois disso, qualquer atleta que tenha feito uma falsa partida será desqualificado. Lembrando que ao longo dos anos a regra de saída falsa mudou. Hoje, para qualquer prova individual, se um atleta comete uma saída falsa, ele é eliminado da prova. Nas provas combinadas, quando a gente tem uma falsa partida, a primeira partida falsa daquela série, eles vão receber um cartão de que cor? Amarelo e preto. Pronto. E aí, na outra saída, se um atleta que tenha sido um outro que não responsável pela primeira saída falsa, tá? Naquela série, comete uma saída falsa, o que ele recebe? Vermelho e preto. Beleza? Então é isso. Só que nós temos 3 séries. A primeira série queimou e eles receberam um cartão amarelo e preto. Na segunda saída da primeira série, foi tranquilo, né? Ninguém queimou, fizeram a prova. Aí veio a segunda série. Queimou a primeira largada da segunda série. Qual é a cor do cartão? Amarelo e preto. Todo mundo tem claro isso, que é para cada uma das séries, né? Senão, quem está na terceira série sempre se lasca. Tudo bem? Vamos lá. No salto em altura, a frasquia deve subir 3 centímetros de cada vez durante a competição. E mesmo que o atleta fique sozinho na prova, ele não pode ficar escolhendo. Claro que ele pode escolher em dizer, eu não quero mais 3, eu quero os próximos 3, né? Mas sempre de 3 em 3. E a mesma coisa se aplica para o caso do salto com vara, que a frasquia deve subir sempre de 10 em 10. E mesmo que ele fique sozinho, ele não pode ficar escolhendo subir de 5 em 5, por exemplo, tá? As posições ou pistas individuais de partida para a última prova de uma competição de provas combinadas podem ser determinadas pelo árbitro de provas combinadas da forma que desejar. Em todas as outras provas, as posições serão sorteadas. Isso, por exemplo, uma prova de pista, né? Eu já passo para você, né, Gri? Na prova de pista vai sortear a posição dentro das pistas, ou, por exemplo, dentro do grupo de salto em distância, eu coloco eles num grupo só, mas a ordem que aquele grupo vai fazer as suas tentativas, né? Isso é sorteado. Diga, né, Gri? Claudinha, pergunta de leigo de câmera de chamada. Por exemplo, eu tenho no Decathlon um atleta que é uma exceção no salto em altura. Vamos supor que a prova termine em 2 metros, né? E eu tenho um atleta ali que ele salta 2,15. Então, na súmula está lá, a última altura ultrapassada 2. E ele já vai para 2,15. Eu posso colocar a próxima altura lá na súmula de 2 para 2,15? Ou tem que colocar 2,3, 2,6, 2,9, até chegar a Depende, 2,15? depende como está programado o sistema ou como vem a súmula manual, porque às vezes quando a gente pega a súmula manual, ela já vem preparada, então a gente não precisa preencher a altura, Certo. E entendeu? se ela não vier? Agora, lembrando que se a altura é sempre de 3 em 3, né? E essa Uhum. marcação já vem. Agora, se não vem, a gente tem uma súmula em papel que às vezes a gente não tem um quantitativo de súmulas muito grande. E de 3 em 3 é infinita essa prova. Quem trabalha em combinada sabe que quando você tem um grupo só, principalmente, você começa uma altura muito baixa e vai, né, ad eterno. Então, não teria problema, contanto que a gente faça a continha certa, né? Então, por exemplo, estava lá em 1,42. Qual que é a próxima altura? 1,45. 45. Ele não vai querer 1,45. Qual que é a próxima altura? 1,48. Pronto, você pode Sempre, escrever 1,48 ali, né? Não tem tá. problema, tá bom? Sendo múltiplo de 3, você pode colocar uma próxima altura, desde que seja múltiplo de 3, correto? Isso, pode, tá? Ok, Isso a gente tá está legal. falando do altura. Da altura. Mas é aquilo que eu falo para vocês, às vezes a gente recebe as súmulas e a altura das barras já está preenchida. Então, a gente só Uhum. vai fazendo o tracinho do passo, né? Assim, não, aí seria uma coisa fácil, né? Mas Aham. vamos supor que um dia eu coloque o André da vida ali, né? E o cara termina, por exemplo, a prova em 2 metros, o cara, eu quero 2,15. Falei, e agora? Lascou, eu coloco tudo isso aqui, ou já posso colocar direto, né? Então, Então,
Ok. Você vai fazendo as continhas para ver se dá de 3 em Aham. 3, né? Sim, não, tá ok. Legal. Cláudia, Beleza. Oi? focado. Tem alguma coisa falando com relação à cronometragem manual? Se você, tipo, deu uma falha lá no cronometragem eletrônica nos 100 metros do Decato. Todas as outras provas do Decato ali, das provas de pista, terão que ser manual também, porque a primeira foi manual? Você está fazendo a pergunta se todas as séries dentro da Não, mesma todas não. prova, Todas as séries e todas as provas, o 400, o 1500 também tem que ser a cronometragem manual, daí usar a tabela da pontuação do manual em vez do para dentro da eletrônico, mesma prova, que é uma coisa na regra. então, tem. Você- Alguém quer fazer a leitura? Vamos lá. Quem está com o livro de regras aberto? Vê se eu acho o número. Alguém está com o livro de regras aí da Combinadas aberto? Uma regra, Claudinha. Manda ver. Qual? Qual que é a regra de Combinadas? Ô, Claudinha, Oi? isso daí tá na lição 9.7, se eu não me engano. Não, vamos olhar para a regra, o que que ela diz. Ah, tá. Você sabe o número da regra de Combinadas? Cocadinha, você sabe o número da regra? Putz, Cláudio, não sei, mas vamos deixar então, deixa ali, a gente, quando chegar na 9.7, provavelmente eles vão estar citando ali já, né? Beleza, vamos lá. Se foi feito com manual, vai ter que ser com manual as outras também, não é? Vamos prestar atenção. Na eu achei, mesma prova, sim, tá? Vamos Eu seguir tava na lá. dúvida se todas as outras do Decato de pista também terão que ser. Tá, você já achou, a gente já chega lá, tá bom? Acho que Qual das seguintes alternativas não está de acordo com as variações das regras durante uma competição de provas combinadas? Então, que é falsa, né? No salto em altura, a frasquia deve ser levantada de 3 em 3 centímetros de cada vez durante a competição. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, a gente não marca. Se o photo finish não estiver disponível, o tempo de cada atleta é contado por um temporizador manual? Cronômetro manual? Sim ou não? É verdadeiro ou falso? No mínimo 3, dizia ali antes. Você está olhando o 1 ou está É, entendendo que é para por dizer que é cronômetro? Não, pois então, por um temporizador manual, ali antes, quando ele passou, ele dizia no mínimo 3. Tá, Então, se é por um, não são 3. tá. Porque aí a gente precisa só tentar fazer a leitura ou a interpretação, se o que ele está dizendo é que tem que ter um cronômetro manual no sentido de tempo manual. E Com outra isso, coisa sim. é com 3 tempos. Vamos ver se no inglês ele fala alguma outra coisa? Pode parecer besteira, gente, mas essas interpretações podem ser a diferença na prova, né? César está com a mão levantada? Sim, Diga. Claudinha, um atleta, tá eu e o Cocada lá disputando no Vara, lá o de 3 em 3, certo? Só fica nós dois. Aí fica o Cocada sozinho. Ele pode pedir uma situação para um recorde, ele pode fugir dos múltiplos de 3 ou não? Isso já apareceu quando a gente fez salto em altura. Alguém lembra? Como é que é? Fala de novo. Repete aí, César. A pergunta é, se eu tá lá, eu e o Cocada, daí acaba ficando só o Cocada na prova de salto em altura, estamos lá de 3 em 3, e o Cocada vê que ele pode bater um recorde, ele pode botar, em vez de ser 3 em 3, ele pode colocar uma altura diferente disso, dos múltiplos de 3? Não, tem que ser, ele pode escolher a altura, mas tem que ser de 3 em 3. Ok. Ele pode Beleza? passar 2 de 9, 2 de 11, 2 de 12 e assim vai. Mas sempre múltiplo de 3. E ele pode também tentar um recorde com isso, mas vai ter que ser de 3 em 3. Se o recorde tiver nos 3 em 3, ele vai ter muita sorte. Era essa... Mas é o Cocada não vai soltar tudo isso. Ah, não sei. Eu estava soltando. Beleza? Tá bom. Vamos lá. Só baixar Aqui, tu viu Então, vamos no lá. inglês Parece diz ser por um cronometrista, né? Parece que é isso? cronometrista. É um one-hand timer. Então, estaria falso. Isso? Pois então, vamos ver as outras.
Vamos lá? Deixa eu só passar para o português. Deixa em inglês. Então, nas corridas é permitida uma falsa partida por corrida sem desqualificação. Verdadeiro. Verdadeira. Então, qual das seguintes não está de acordo? Essa tá. Se o photofinish não estiver disponível, o tempo para cada atleta é contado por um temporizador manual. Essa que a gente ficou em dúvida se É tem isso que aí. constar os 3 cronometristas ou se a gente fala de temporizador manual, é de cronometragem manual, Como né? uma Mas cronometragem manual, isso aí. isso. No salto com vara, a frasquinha deve ser levantada no vara, de 10 em Uhum. 10, de cada vez durante a competição. Isso é verdadeiro? Verdadeiro. Então, não Verdadeiro. marcamos. No salto em altura, de 3 em 3, a gente já passou por Verdadeiro. essa. No salto em comprimento e nas provas de lançamento, cada atleta só tem direito a 3 tentativas. É verdadeiro? Verdadeiro. Então, Verdadeiro. essa daqui É, provavelmente é a questão, né? isso aí. Então, agora a gente vai para 9.7. Em cada prova individual de uma prova combinada, só deve ser usado um sistema de cronometragem, manual ou photofinish. Isto significa que se, por exemplo, o sistema de photofinish não funcionar durante a primeira eliminatória de uma corrida de 100 metros, os tempos devem ser contados manualmente para todos os ex-atletas na corrida de 100 metros, mesmo que o sistema funcione mais tarde. No entanto, se o photofinish estiver a funcionar totalmente noutras provas, esses tempos podem ser usados para essas provas. No caso de registros, os tempos automáticos devem ser aplicados mesmo que não estejam disponíveis para todos os outros ex-atletas. É importante perceber que as tabelas de pontuação, das quais falaremos mais tarde, têm tabelas para a cronometragem manual e para o photofinish. Cocadinha respondido? Ele já respondeu ali mesmo. Respondido. Positivo. Beleza. Alguma dúvida, algum termo diferente? Lembrando que, vamos pensar que na primeira série do 100, não funcionou a cronometragem, mas na segunda e na terceira série funcionou. Então, para os 100 metros, o que vale é o tempo para pontuação no manual. Mas, se um atleta bate um recorde, por exemplo, esse recorde não vai ser jogado fora, porque tem que contar ponto pelo tempo manual. Então, o tempo oficial da prova pode ser aquele eletrônico, mas para a combinada, está valendo o resultado no manual. Tranquilo? Vamos lá. Claudinha, Diga, Dumont. essa questão aí dos 3 cronometristas, eu não entendi muito bem, porque antigamente eram os 3 para o primeiro. Esses 3 cronometristas aí, me explique, por favor. O que tem acontecido? Se a gente for olhar para os grandes campeonatos, você não vê mais os cronometristas, você consegue visualizar os juízes da ordem de chegada, né, que eles estão lá para contar voltas, ou para verificar quem chega antes, na sequência, apoiar o photofinish. O photofinish é que normalmente é digamos assim, quem realmente vai fazer a apanhada dos tempos. E eles têm 4 sistemas de photofinish separado. A gente tem 4 computadores e um operador em cada um deles, e o árbitro, que é o juiz-chefe, né, do photofinish, é que vai estar validando antes no teste zero, eles já determinam qual que é o principal e aquele que vai ser feito, e sempre se confere com os demais, que são backups. Mas nas grandes competições, a gente costuma ter 3 árbitros, 3 juízes, né, na cronometragem. E eles pegam o tempo do primeiro. Por quê? Porque daí a sequência eles fazem pela ordem de chegada do photofinish. Mas aí ele está falando aí na combinada, né? Vai ter que pegar Isso. o tempo para todos, né? Como esses 3 para todos? Porque todos vão ter que ter um resultado. Então, é Para isso que fazer a eles normalmente pontuação. fazem. O primeiro se pega o tempo manual. E aí, na sequência, se usa a diferença de tempo do photofinish. Entendeu, Dumont? Entendi. Tá? Porque senão não é real, né? Mesmo nas nossas competições, a gente consegue
em alguns casos, ter 3 primeiros para a primeira colocação, incluindo o juiz-chefe de cronometragem, que é ele tem que pegar o primeiro, né? Na sequência, a gente normalmente designa só uma pessoa para fazer o apanhado daquela posição, né? Mas se a gente tem um sistema de provas combinadas, e aí vamos pensar uma outra possibilidade. Não se pegou tempo manual, não se tem tempo manual. Qual é a decisão do árbitro? Se vocês fossem um árbitro da prova, qual seria a decisão de vocês? Correr de novo, não, porque não tem tempo. Essa é uma possibilidade. Daria um tempo de meia hora e correria de novo. Não? É uma opção. E dariam de meia hora? Quanto que é 100 metros? Quanto tempo a gente tem que preservar para o atleta? Acho que 45 minutos. Beleza? Então, talvez deixasse correr a segunda série, a terceira série, e aí, né? Ou atrasa toda a programação e reinicia no outro tempo. Essa é uma decisão que o árbitro vai ter que tomar quando tem o delegado técnico. Eu acho que essa é mais sensata, né? Sim. Né? Isso aqui, só fechar aqui. Ô, Claudinha, Diga, Negri. só assim, uma dúvida. Então, por exemplo, o 100, a primeira série foi o tempo manual, segundo e terceiro eletrônico, você vai considerar nos 100 metros a pontuação do tempo manual, correto? Isso. Agora, no 400, pegou todo mundo no eletrônico, você vai considerar a pontuação com o tempo eletrônico. Positivo. Ok. Durante uma competição de provas combinadas, só pode ser utilizado um sistema de cronometragem durante toda a competição. A regra acabou de falar. Verdadeiro ou falso? Falso. Vamos ver se ele concorda. Ele tá bondoso hoje. Em provas combinadas, no caso de registros. O que é registros? Voltas. Não. Recordes. Recordes, isso. Tá? Não esqueçam, porque é uma palavra que não é comum para nós. Os tempos automáticos devem ser aplicados mesmo que não estejam disponíveis para todos os outros atletas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Alguém discorda do relator? Vamos lá. Todo mundo me deixa mal, hein? Em provas combinadas, as tabelas de pontuação têm tabelas para cronometragem manual e com photo finish. Verdadeiro ou Boa falso? pergunta. Eu acho que é. O que vocês estão interpretando aqui? Que tem uma tabela diferente para quando é tempo manual e outra tabela para quando é photo finish. É isso que vocês estão interpretando da pergunta ou da afirmação? Sim. Então, as tabelas de pontuação. Porque as tabelas de pontuação têm tabelas para. Então, são duas tabelas de pontuação, né? Uma para photo finish e outra para manual. Verdadeiro. Sim. Todos de acordo? Tá? Quando vocês abrem a tabelinha, a gente consegue achar quando é uma tabela de manual e outra diferenciada para quando é da eletrônica. Vamos para 9.8. As mesmas regras de prescindência aplicam-se tanto a cada prova numa competição de provas combinadas como a qualquer prova individual. É importante notar, no entanto, que não é possível prescindir de um ou mais provas individuais durante uma competição de provas combinadas. No entanto, tudo o que um atleta deve fazer é tentar fazer uma partida numa corrida ou tentar fazer um ensaio num concurso. Não há nenhuma exigência para que esta ação envolva um esforço legítimo. Isto significa que numa corrida só é necessário que um atleta faça algum movimento para a frente depois de a arma ser disparada. Isto significa que num concurso só é necessário que um atleta comece o seu ensaio de alguma forma num único ensaio. Se um atleta não tentar começar numa corrida ou fizer um ensaio num concurso, então considerar-se como tendo abandonado a competição e não será incluído na classificação final. Se um atleta tentar iniciar uma corrida ou fizer um ensaio num concurso e não conseguir nenhum resultado nessa prova, ser-lhe-á atribuídos, de seguida, 0 pontos nessa prova individual, mas poderá permanecer na competição, participar em provas posteriores e ser incluído na classificação final.
Se um atleta decidir abandonar uma competição de provas combinadas em qualquer fase, deverá informar imediatamente o APC. Vamos lá, eu tenho um atleta numa prova individual e eu não estou falando de combinadas, tá? Ele está classificado nos 200 semifinal, porque ele saiu da eliminatória, foi para a semifinal do 200, e ele vai ter depois uma outra prova, um 400, por exemplo, que ele é melhor, tá? Se ele não compete com efetivo esforço na semifinal, apesar de não ter sido um DNS, porque se fosse um DNS ele estaria fora da competição, ele sabe da regra do DNS e ele resolve fazer uma partida lá, né? Fez a saída, correu mais ou menos só para chegar e para não receber um DNS. O árbitro de pista pode entender que ele competiu sem legítimo esforço e vai desclassificar esse atleta que tem o mesmo efeito de um DNS. Ele está fora da competição, tá? Agora, no caso da combinadas, dentro de qualquer prova combinada, diga aqui quem nunca viu um grupo inteiro, todos os atletas no 1500, só fazerem a largada e depois saírem se beijando sem terminar a prova. Quem nunca viu, abra o microfone e diga: eu nunca vi num decathlon todos os atletas juntos fazerem a largada e pararem 2 passos depois para comemorar. Pode ou não pode? Pode. Então, assim, Pode. nas provas combinadas, o Pode. que não pode acontecer? Ele chegar para o árbitro de provas combinadas e falar assim: não quero brincar nos 100 metros, mas eu vou na próxima prova. Não pode, isso ele não pode Não fazer, pode. tá? Ele Ele tem tem que que fazer uma pelo menos entrar largada, no bloco, né? Largar pelo menos ou entrar fazer uma corrida, na né? hora, ou ele larga, simplesmente para, não tem problema, né? Mas ele tem que fazer o esforço de largar. Talvez essa regra mude um dia, não sei, mas está dizendo que ele tem que fazer pelo menos a largada. Ele não pode receber um DNS, por exemplo, dentro de uma prova, tá? Ele também não pode abandonar no meio da competição e depois querer voltar. Lembre que quando ele abandona é um Rzinho e aí ele não volta para a próxima prova. Quando a gente está falando de provas de campo, ele também pode dizer: passo a primeiro ensaio, passo o segundo ensaio, e no terceiro ele inicia, mas para, ele não efetiva o salto, não efetiva o lançamento. O que Tá que vai valendo. acontecer com ele? Nós estamos Vai falando ganhar de zero. combinadas, nós estamos isso, Vai tá? ganhar zero. Lembrando que as provas individuais fora de uma prova combinada têm uma outra leitura, mas dentro da combinada ele pode iniciar uma tentativa e não realizar, mas ele tem que fazer algum esforço para iniciar. Por quê? Porque ele vai levar 0, né, de pontuação. Tranquilo? Isso em grandes competições, se acontece alguma coisa que ele leva 0, normalmente eles já abandonam a prova, eles nem continuam, né? Cláudia, Oi? a situação que nem se deu do exemplo ali do 200 e do 400 na prova individual, não do Tá, decathlon, né? tá. Então, o atleta ali, ele tem que correr com esforço próprio lá, né? Senão o Isso, árbitro vai classificar ele. Então, isso. se ele for lá no 200, classificou, tá na semifinal, mas ele não quer correr a semifinal, ele vai lá pro bloco, aí ele queima a largada. Aí isso aí, beleza, daí ele vai gerar muito mais transtorno para a competição, uma queimada, uma largada, do que ele correr sem esforço próprio e ser desclassificado, né? E isso pode. Mesmo numa largada, se o árbitro entender de que ele não está competindo com legítimo esforço, ele pode sim desclassificar. Que ele Ah, vê. mas eu Mas, sei, tipo, Cocada, me assim, dê ó. um exemplo no mundo inteiro que aconteceu alguma vez sobre isso aí, né? Nunca Então, mas acontece. já Tem como. aconteceu, tá? Nos Jogos Paralímpicos, isso já aconteceu. De um atleta, inclusive do Brasil, fazer isso, e o árbitro decidiu que não competiu com legítimo esforço, tá? Mas, É. assim, tudo que a gente vai, enquanto árbitro decidir, a gente tem que ter muita certeza. E é tão claro Sim. assim, para saber que está fazendo sem legítimo esforço, Pois é. né? Então, a gente tem que ter muita É que cautela na Pois, hora de aplicar uma regra, mas a regra existe, não tá? entendi. Eu achei meio. pois essa é uma Sem regra concordar, mas que ela é bem difícil de interpretar, né? é bem complicado, Porque, não é? mas olha só, vamos analisar o seguinte, uma prova de 100 metros, o cara, pelo menos, tem que correr em 13 segundos, não pode correr em 25. Isso não é legítimo É, esforço. Esforço teve esforço para agora, 100 né, no metros. Mundial agora, se não me engano, foi no Mundial ou foi na Olimpíada que tem essas repescagens que eles chamam.
Aí um atleta ele foi trotando, porque daí ele ia cair para repescagem, na repescagem ele se classificaria para semifinal e para final, uma coisa assim. Não lembro se foi no 200, eu lembro que teve uma situação assim, no atleta que ele foi, tipo, ele não queria, sabia que não, tipo, ele queria se poupar, cair para repescagem, na repescagem ele ganharia e passaria de Não, mas fase. por que que tu vai correr 100 metros e vai trotar? Pois Não é, tem nexo isso, às vezes é né? alguma coisa boa, ou tem alguma outra prova, vai correr o revezamento daqui a pouco, cara, não É, vou fazer um tiro forte agora, cara, vou só trotar, Eu cair para sou, se eu repescagem. sou árbitro, se eu sou árbitro, eu tiro ele da desclassifica, prova. né? Pois é, Desclassifico, com por certeza. isso que existe essa legítimo esforço, né? Existe É, esse É. poder de classificar. Ah, mas o mas meu esforço máximo é esse. Cara, é 100 metros, meu. Acaba aqui. é É, complicado, né? É difícil de fazer aplicação, mas em alguns casos é muito claro, né? Na Paralimpíada a gente teve uma situação dessa de um atleta que estava no distância e um atleta que estava fazendo simultânea uma outra prova. E quando foi para a pista, foi muito claro de que não competiu com legítimo esforço, né? Para não, que estava muito bem no distância. Então são situações complicadas. Mas vamos lá. vai, Verdadeiro ou bora. falso? Durante uma competição de provas combinadas, um atleta pode prescindir de uma tentativa em provas individuais e também pode prescindir completamente de uma prova individual, verdadeiro ou falso? Falso. Tá? A diferença aqui, ó, porque dentro de uma prova individual das combinadas, ele pode prescindir de qualquer um dos ensaios. O que ele não pode prescindir é da prova É da prova. individual inteira, né? Então é Uhum. falso? Falso, gente? Falso. Então vamos lá. Em provas combinadas, se um atleta não tentar partir numa corrida ou não fizer uma tentativa num concurso, consider-se-á como tendo abandonado a competição, não podendo continuar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Em combinada, se um atleta fizer uma tentativa numa prova individual, mas não conseguir marcar pontos, considerar-se-á como tendo abandonado a competição, não podendo continuar? Falso. Falso. Nove ponto nove. Um atleta deve iniciar o seu ensaio antes de expirar o limite de tempo permitido para o ensaio. Quando restarem 15 segundos, o juiz deve levantar uma bandeira amarela na linha de visão do atleta. Se o atleta não tiver iniciado o seu lançamento, numa prova de lançamento, a corrida de balanço, numa prova de salto, até ao fim do limite, a bandeira vermelha deve ser levantada. Da mesma forma, se o atleta iniciar o seu lançamento, numa prova de lançamento, a corrida de balanço, numa prova de salto, dentro do tempo, mas depois não fizer o lançamento ou saltar, a bandeira vermelha deve ser levantada. Em provas de lançamento individuais e no salto em comprimento, o tempo permitido para um atleta fazer o seu ensaio é sempre de 1 minuto. A única exceção aplica-se quando, por qualquer motivo, o atleta é obrigado a seguir a ordem e, nesse caso, o tempo é de 2 minutos. Ensaios consecutivos. No salto em comprimento em provas combinadas, o tempo permitido para um atleta fazer o seu ensaio é geralmente de 1 minuto. As exceções quando restam apenas 2 ou 3 atletas e o tempo permitido é de 1,5 minutos. Resta apenas um atleta e o tempo permitido é de 2 minutos. Segue um atleta na ordem e o tempo permitido também é de 2 minutos. No salto com vara em provas combinadas, o tempo permitido para um atleta fazer o seu ensaio é geralmente 1 minuto. As exceções quando restam apenas 2 ou 3 atletas e o tempo permitido é de 2 minutos. Resta apenas um atleta e o tempo permitido é de 3 minutos. Segue um atleta na ordem e o tempo permitido também é de 3 minutos. Pessoal, vocês lembram que eu falei que tinha uma tabelinha que era um pouco diferenciada quando a gente entrava em combinadas? Quando a gente estava lá em salto e altura e salto com vara? Quando a gente tem provas de campo, é 1 minuto, certo? Para qualquer prova de campo, é 1 minuto, quando a gente tem mais de 3 atletas. No caso dos verticais, a gente tem um diferencial para o altura e para o vara.
No caso do salto em altura, quando a gente está falando de prova individual fora das provas combinadas, tá? É 1 minuto para todo mundo. Quando eu tenho 2 ou 3 atletas, é justamente 1 minuto e meio. E quando eu tenho tentativa consecutiva, são 2 minutos. Quando ele está sozinho na prova, né, ele tem 3 minutos no salto em altura. E aqui, quando a gente está falando de combinadas dentro do salto em altura, quando ele está sozinho na prova, é o mesmo tempo da consecutiva. Não existe aquele tempo a mais que se ganha no salto em altura ou no salto com vara quando está sozinho naquela tabela de tempos. Aqui, por exemplo, ele está falando do vara. No vara, a gente tem 1 minuto para todo mundo. Quando eu tenho 2 ou 3 atletas, esse tempo é de 2 minutos. E quando ele estava sozinho, passava para 5 minutos, lembram? Não aparece isso aqui. Ele, quando faz a tentativa consecutiva lá no vara do individual, era de 3 minutos. E quando ele está sozinho dentro da combinada, é o mesmo tempo da tentativa consecutiva. Tá bom? Então, a gente perde aquela linha do atleta individual e nas combinadas, quando ele está sozinho, ele usa o mesmo tempo de tentativas consecutivas. Tenham essa tabelinha, a gente normalmente cai alguma coisa de tempos e vocês têm que estar muito atentos se eles estão pedindo para combinadas ou prova individual fora das combinadas, né? Algum termo diferente que vocês tenham percebido? Lembrem, ó, tem bastante coisa diferente, mas a gente já está com o ouvido treinado, né? Então, não fica muito longínquo assim a terminologia do português agora. No salto em comprimento em provas combinadas, o tempo permitido para um atleta fazer o seu ensaio, quando já só há 2 ou 3 atletas no salto em comprimento. Bom, normalmente no salto em comprimento, quanto tempo ele tem para fazer quando tem 2 ou 3 atletas? Isso é uma pegadinha, né? Alguém quer arriscar? 1 minuto? 1 minuto. 1 e meio. Não, 2 minutos. Gente, assim, vamos dar uma olhadinha na tabela de tempos. Alguém 2 sabe minutos. 2 minutos. Gente, alguém sabe aonde está a tabela de tempos no livro de regras? Tá no livro de regra. Pega o livro de regras, a gente tem essa tabelinha, é muito importante. Qual Se prova, vocês Claudinha? pega no 25, Combinado, regra salto de técnica distância. 2517, gente. Regra 2517. Vocês têm a tabelinha individual para altura, vara e outras para todas as provas de campo. Quando vocês olham os tempos das combinadas, tá? Para mais de 3 atletas, sempre é 1 minuto para todo mundo. Quando vocês têm 2 ou 3 atletas, é para salto em altura e também para o vara. Para todas as outras provas, é 1 minuto. E aqui está dizendo que é 1 e meio. Então, vamos olhar o inglês, porque ele está falando de salto em comprimento. Certo? Salto em comprimento seria 1 minuto. Vamos ver o que ele fala no inglês. Regressar aqui. Marquem essa página. Quem tem livro de regras, dobre, pode deixar marcadinha que vocês sempre vão usar. Aqui, olha, que é um erro de tradução. Aqui é altura, não é salto em comprimento. Tá? Então, foi erro de tradução. A gente sabe que é um... Vamos só... Parou aqui, quer saber alguma coisa. Tá? Então, se for salto em comprimento, a gente sabe que é 1 minuto. Se eu tenho 2 ou 3 atletas no salto em altura... Aqui, né? 19,50. No salto em altura, a gente teria 1 minuto e meio para 2 ou 3 atletas. No altura, tá? No salto em comprimento seria 1 minuto. A gente sabe que está errado aqui, era high jump. Então, vamos para a próxima.
No salto com vara, em provas combinadas, o tempo permitido para um atleta fazer o seu ensaio quando já é só um atleta, e nós estamos falando do vara de provas combinadas. Se só falar salto com vara, o tempo permitido, blá, 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 eu estou entendendo que é a prova individual fora do combinadas, tá? Se vem essa pergunta, tem que estar o combinadas ali, para a gente saber que é específico dessa prova. Então, lembrando que o vara, quando ele está sozinho, quanto tempo ele tem? 3 minutos. 3. 3. Em combinadas, o tempo permitido para provas de lançamento e saltos horizontais é de 1 minuto, a menos que seja um ensaio consecutivo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá? Ele está falando de saltos horizontais. Está vendo que contradiz o que eles estavam ali na pergunta pelo erro de tradução, né? Daquela primeira pergunta. Então, vamos lá, 9.10. Cada atleta deve receber uma pontuação para cada prova individual relativamente ao tempo, altura ou distância que tiver alcançado nessa prova. Estes pontos são os definidos nas tabelas de pontuação de provas combinadas da World Athletics. Há tabelas diferentes para mulheres e para homens. Em algumas provas, todos os resultados possíveis dentro das tabelas têm uma pontuação. Nesses casos, é atribuído ao atleta essa pontuação. Neste caso, um atleta que saltar 1,76 metros receberá 928 pontos. Um atleta que saltar 1,67 metros receberá 828 pontos. Em algumas provas, nem todos os resultados possíveis dentro das tabelas têm uma pontuação. Nesses casos, é atribuída ao atleta essa pontuação seguinte mais baixa. Neste caso, um atleta que correr um tempo de 2:15:87 receberá 881 pontos porque esse tempo é realmente apresentado na tabela. Um atleta que correr um tempo de 2:15:90 receberá 880 pontos, uma vez que esse tempo não é realmente apresentado na tabela e serão, portanto, aplicáveis os próximos pontos mais baixos. Como mencionado anteriormente, existem tabelas específicas para a cronometragem manual e com fotofinish para as provas de corrida, exceto para os 800 metros e para os 1500 metros, onde se usa a mesma tabela. Os pontos atribuídos a cada atleta para cada prova individual devem ser anunciados, exibidos ou publicados eletronicamente após cada prova, juntamente com as pontuações acumuladas de provas anteriores e a ordem da classificação da competição. Claro aqui as questões da pontuação, onde que a gente olha, tem uma tabelinha, né? Tem isso no site, e aí se a gente olha um tempo, esse tempo não tem uma pontuação lá, ou olha uma marca de um salto ou de um lançamento, e não tem aquele valor específico em metros, a gente tem que olhar aonde que tem para mais baixo, né? Qual que seria a pontuação menor nesse sentido? Se é em tempo, qual seria um tempo pior? E é esse tempo essa pontuação que a gente vai usar. E no caso dos saltos e lançamentos, também eu vou usar uma marca que seja pior para fazer essa pontuação, já que eu não tenho aquela específica na tabela. Tá? Eu acho que só quem já trabalhou com combinadas é que consegue visualizar essa tabela. Qualquer coisa, depois eu pego um exemplo, deixa eu até anotar aqui. E aí eu mando para vocês para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Para uma competição de combinadas, há tabela de pontuação específica para mulheres e outra para homens ou é tudo junto e misturado? Verdadeiro. Então, vamos lá. Nas individuais das combinadas, se o resultado exato de uma determinada altura, distância ou tempo não estiver listado nas tabelas de pontuação, deve-se usar uma pontuação mais próxima. Será que esse mais próximo é mais baixa? Falso. Por que falso, Cocadinha? O Porque que você não é a entendeu mais da pergunta? próxima. Nem É sempre é a mais mais... próxima, é a mais Boa. para baixo. Você não vai dar distância É. nem dar melhorar o tempo do atleta, assim, né? Dar ponto a mais, né? Você vai sempre jogar para tabela de baixo, né? Todo mundo compreendeu essa questão? Porque foi uma Mas pegadinha e que a gente já caiu nela.
né? Lembrando que se eu tenho os milímetros, por exemplo, vamos pensar, sei lá, 50 metros e 69,6, esse 6 está mais perto do 70 do que 69. Eu vou subir ou não? Não, vai abaixar. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente olha isso daqui da pontuação mais próxima, seria aquela pontuação ou para cima ou para baixo? Não, é sempre para baixo e não a mais próxima. Vamos ver o que que ele acha. Deixa eu fazer o exemplo aqui. Medida. Tá. Nos 800 e 1500 das provas combinadas, as tabelas de pontuação têm tabela diferente para o manual e para o photofinish. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Falso? Lembrem, normalmente tem tabela diferenciada do manual e do photofinish, mas para os Ah, sim. 800 e E para 1500, 1500, é tá? uma tabela só. Ixi, diz que é É verdadeiro. Eu escrevi verdadeiro. falso. Peraí, deixa eu ver o que está no inglês lá. Alguém, Retorno. Pois é, eu não sabia disso. Eu vi pelo slide que passou pelo antes. Eu Mas slide, é botei que vamos, uma tabela. eles falaram no É slide, né? verdadeiro, porque se falhar o photo finish, você tem que ter a tabela do manual. Pois é, mas no alguém, slide anterior ele falou, né, que usa somente só uma tabela no Pro 800 e 1500 Decato é a tabela somente, não só usa alguém manual. já achou a regra do combinadas? Vamos pôr em inglês aqui, que fica mais fácil de ver. Eu achei meio estranho, eu não sabia disso, mas Eu, ai, perdi. Negre, você tem a tabela de combinadas aí? Não. Não, não tem. vê nos slides ali, Cláudia, que tá No o que slide estava tá. escrito, o que está escrito no slide, mas em inglês, ver se a tradução está correta. Eu, Os eu acho pontos que alocados. Oi? eu ia falar que acho que é 39,8. Não, 39,9, né? E é Peraí. 39,10. Ali no finalzinho da 39,9 ele fala, Você para viu, ficar ó, claro, no inglês está sim, dizendo que não é mesmo, que não tem tabela manual e eletrônica, é uma tabela Não, só. mas aqui é a tabela de pontuação. Ali estava falando as provas, por exemplo, 100, 400, do Decato 110. Por exemplo, se falhar o eletrônico, você vai na tabela manual. 1500 a mesma coisa. Se falhar o eletrônico, você tem que ter a tabela manual de pontuação. Eu estou entendendo, interpretando que seja isso. Então você tem as duas tabelas. Para a prova de pista, falhou o eletrônico, você tem a tabela do manual. Eu entendi essa pergunta sendo assim. Tá, então vamos fazer o seguinte: no inglês, no slide, está dizendo que a mesma tabela é usada, exceto para as provas de 800 e 1500, onde a mesma tabela é usada. Então, aqui, as mentioned before, there are separately tables for manual and photo finish timing para os eventos de corridas. E aqui está dizendo, exceto 800 e 1500. Todo mundo está lendo isso? Isso. O que a gente precisaria é, assim que a gente Diferença. terminar, eu dou uma olhadinha na tabela de combinadas para ver se tem essa separação. Aqui está dizendo que efetivamente 800 e 1500 usam a mesma tabela para o tempo manual e para o photo finish. Todos estão entendendo isso? Vamos colocar, Sim. porque é o mesmo que está no português, tá? Claudinha, Oi? só uma pergunta, por exemplo, vamos supor que seja a mesma tabela, por exemplo. No photo finish você vai ter o tempo centesimal e no manual o tempo decimal. Como você vai fazer nesse caso? Por exemplo, o tempo centesimal, se você for transformar, por exemplo, dá 51 no centesimal. Se você for arredondar, vai para 0,6. Você pode colocar uma pontuação mais baixa,
do que 51, que é uma pontuação mais alta na tabela de pontos. Vamos dar, Fica vamos, esquisito, né? vamos dar uma olhadinha na tabela. Eu acho que a tabela vai mostrar melhor isso para nós, né? Vamos lá. Enumerar os resultados que devem ser anunciados, exibidos ou publicados eletronicamente após cada prova individual durante uma competição de provas combinadas. Então, enumerar os resultados que devem ser anunciados. Pontos atribuídos a cada atleta para cada prova individual tem que ser anunciado? Não. Vocês acham que não precisa dizer quais são os pontos que cada atleta vai receber na sua prova individual? Sim ou não? Tem que dizer, sim. Ordem de conclusão para cada prova individual. Quem que terminou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, blá, blá, blá. Sim ou não? Tchá, 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 Sim, tchá, 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 tchá. Tá, vamos lá. mas sim Total também. de... Ops, espera aí que alguém está tentando me ligar e daí ele corta tudo, gente. Perdão. Total de pontos acumulados de cada atleta. Por Sim exemplo, também. sabe-se que se coloca o ponto da individual, mas se põe o ponto acumulado, né? Sim, Ordem da classificação da competição. Quem que está no momento em primeiro, segundo, terceiro, blá, blá, blá. Sim ou não? sim também. Sei lá. Vamos ver o que que ele vai dizer. Pois é, isso O uma tá que errada que aí. ele coloca, né? Que a resposta certa é colocar pontos atribuídos a cada atleta para cada prova individual e aí o total É. de pontos acumulados. E a ordem de classificação na competição. Não Tá, qual precisa que ele não? dizer quem que ficou em primeiro, segundo, terceiro naquela prova, né? Não precisa dizer esse. Não precisa, mas a Tá. maioria das súmulas mostra isso. Pois Quem é, ficou ela em... já vem, né? Já vem com isso, já É, mostrando ali. tá? Mas também Beleza. vai da ideia de quem inventou essa pergunta, porque acredito que isso não. Depois, se alguém quiser dar uma olhadinha no livro de regras e verificar se está lá, Claudinha, dê diga. uma olhada. Eu já dei uma olhada na tabela de pontuação, nos 1.500, 800, realmente é só o eletrônico, não tem manual. Eletrônico ou só tem manual? Não, só tem eletrônico, não tem manual. É só eletrônico, não tem manual É dos só 800 eletrônico. eletrônicos. Eu tô Choquito com a entrou tabela também? aqui. Você, Sim. você consegue tirar uma foto e colocar no grupo lá? Só um Eita, pouquinho que eu, essa só um pouquinho parte que eu aí, não tô aqui agora, peraí. Ou faz um né? print da tela se tá na tela. Não, eu tô com o livrinho mesmo. Beleza. Então depois faz isso para todo mundo olhar como é que é a Tá tabelinha. bom, tá Beleza, bom. brigadão. Vamos lá na Claudinha, próxima. e se o eletrônico falhar, Claudinha? Quê? O eletrônico falhar, como é que fica? Como é que a gente faz? Quando Se a não pode gente. usar, não pode usar o manual. Você consegue colocar no chat ou no grupo um exemplo para daí a gente fazer a conversão e olhar junto da tabela, que fica mais fácil de todo mundo entender. Tá bom, Dumont? Ok. Vamos lá. Seguindo. Se um atleta atingir um tempo, altura ou distância nos quais não recebeu pontos por estar abaixo dos últimos pontos atribuídos para essa prova, receberá 0 pontos nessa prova, mas poderá continuar na competição de provas combinadas. Se um atleta fizer uma falsa partida numa corrida ou não atingir a altura ou a distância num concurso, receberá 0 pontos nessa prova, mas pode continuar na competição provas combinadas. Se um atleta for desqualificado ou por violar uma regra técnica em qualquer prova individual, receberá 0 pontos nessa prova, mas poderá continuar na competição provas combinadas. Tranquilo aqui? Alguém quer dar uma. Mas se ele tomar um cartão vermelho numa prova lá no distância lá, vermelho por aí do distância do Decathlon. Mas Aí isso é tá uma fora do regra. Decathlon todo. Mas isso é Não, uma daí regra técnica, não, daí é. Não, uma regra né? disciplinar. Aí ele tá Beleza? fora de todo o Decathlon, né? Isso, ele está desqualificado do decathlon, está desqualificado da prova combinada, né? Todo mundo Exatamente. entendeu esse exemplo que o Cocada deu? Sim. Tá? Vou dar um exemplo ali uma saída falsa, é uma regra técnica. Ele está fora dos 100 metros se ele leva um vermelho e preto, né? Ganha Mas zero na ele não, prova.
0 na prova, mas continua para a próxima prova. Escolha situações que resultam numa pontuação de 0 pontos numa competição de provas combinadas. Um atleta faz uma falsa partida numa corrida, isso é 0 pontos para combinadas? 0. Sim. Um atleta não alcançou a altura ou a distância num concurso. Vamos pensar que começava com 1,50 m e ele não conseguiu passar a primeira altura da barra. Ele 0. zerou. Isso? Sim. Um atleta recebeu um aviso, um cartão amarelo na prova individual. Ele zera? Não. Não. Um atleta é desqualificado por violar uma regra técnica em qualquer prova individual. Ele é desqualificado por violar uma 0. regra técnica. Ele 0. zera? 0. Tadinho pra você. Durante uma competição de combinada, se um atleta marcar 0 pontos numa prova individual, pode continuar na competição. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Era. Vamos para 12. As provas combinadas podem ser pontuadas manualmente ou usando um programa de computador que acede às tabelas. Após a última prova, os atletas são colocados na classificação final das provas combinadas de acordo com o número total de pontos, o atleta vencedor, e é o maior total. Se houver atletas empatados e os no mesmo lugar, mesmo que seja o primeiro lugar, após a soma da pontuação, o resultado permanece. Não existe um sistema de desempate aplicável a quaisquer colocações numa competição de provas combinadas. Alguma dúvida? Alguma palavrinha diferente? Durante uma competição de combinada, se houver um empate no total de pontos acumulados por qualquer número de atletas e em qualquer lugar, o empate permanece. Não existe um sistema de desempate aplicável a quaisquer colocações numa competição de combinadas. Lembrem, quem é da velha guarda, há um tempo tão distante, haviam critérios de desempate. Maior número de primeiros lugares. É isso em 1800 e bolinha. Nós estamos falando não. regra 2024. Não. Essa afirmação é verdadeira, que independentemente Verdadeiro. da posição, não tem um sistema mais de desempate na combinadas, tá? A gente foi nosso recorde, né? 1h30. Deixa eu ver se eu consigo só abrir para vocês e compartilhar aqui no site da World Athletics, onde a gente consegue a maior parte das questões de competição. Vamos aqui em Rules Regulation. Usa a ferramenta de tradução do próprio navegador, o pessoal acostumar. Quê? Se você for lá naqueles 3 pontinhos lá direito, tem a opção traduzir. Aí ele traduz o site. Fica mais fácil o pessoal Lá em procurar. cima, à direita lá. Mais pra cima. Do lado da sua direita. fotinha. Da sua fotinha. À direita. Do lado da sua foto. Mais pra direita. 3 pontinhos aí. Aí coloca traduzir. Lá da fotinha. Cadê o seu? Cadê o seu? Mas o seu não tem? Ah, aqui embaixo, o seu não tem o pacote. Vamos lá. Então, aqui a gente tem, olha... Windows pirata. Não é, não. Não é. Então, aqui, ó, tabela de combinadas. Se a gente for nas combinadas, a gente vai dar uma olhadinha, vejo que a gente tem tabelas para o outdoor, para o indoor. World Athletics Scoring Table. Será que é essa aqui que a gente vai? Não. Não, isso aqui é outra coisa. É das de cima. combinadas. Vamos lá. A de cima. De 2001. Então, se a gente for olhar o que a gente tem... O que a gente tem? 100 metros para 1.500. 1.500, página 90 do Decathlon. Então, Ctrl Find. Tem mais 50 mil.
Chegando lá. Cláudia, Opa, oi, posso fazer uma perguntinha? fala lá. Uma, uma hipótese. Hum. Num heptatlo, a atleta está correndo 200, aí ela toca o pé na linha, na curva, só um pezinho lá e continua, pau, beleza, toma um Lzinho de line. Vai para registrado na súmula. Aí chega no 800, vai correr de novo, largou, toca de novo um pezinho na linha e continua, toma outro Lzinho. Ela é desclassificada do heptatlo or no? Boa e excelente pergunta para um quiz. O que vocês colocariam sendo o árbitro da prova? Na Eu não, segunda, eu ela não, recebe o eu não, cartão, eu mas ela não, eu continua não, no decathlon. ela No continua, heptathlon. ela. Foi uma em cada prova? Ela zera a prova do 800 e continua no heptathlon. Mas são Não, provas, 800 já acabou, né? são provas Não, diferentes. Não, ela zera e continua o resultado dela, aparece finalizando tudo, normal. Ela não, porque quando você exclui o atleta ela não aparece no resultado final. Eu já estou Mas foi falando lá na excluído parte por final da quê? Porque só secretaria. tocou uma vez. Ela só tocou uma vez em cada prova. Prova diferente. Não, não, aí você soma. Por isso que tem que colocar o L na súmula, que é para o árbitro saber que ela já tomou uma punição lá atrás. Geralmente quando é semifinal, né? Porque se ela for para a final e pisar de novo, ela toma o DQ. Mas na final você anota, mas não tem mais justificativa. Ela não vai correr mais. E aí, gente, quem acha que não desqualifica? Eu só larguei a bomba aí só. Eu não desqualificaria. Ela não fez por querer. Mas foi só um toque. Em provas diferentes? Tem a Claro. questão. Eu, Uma eu, nos Ou vocês estão 200 e outra nos considerando a mesma 800. prova? Não, decathlon ele falou, no heptathlon. As duas Fiz do uma vez os heptatlo. 200 e aí quando foi correr os 800, a última prova do heptathlon, ela deu um toque apenas nos 800 também. Como ela já tinha um L na súmula, ela ficaria com dois. É isso, Cocada? Vamos pensar que está no Só que 200, no 400. um é o 200 do heptatlo e depois o 800 do heptatlo, né? As duas são do heptatlo, mas são duas distâncias diferentes, né? Diferente do revezamento, né? Que pega um revezamento, toma na qualificação L, toma na final L, você é desclassificado, né? Agora no heptatlo eu fiquei na dúvida, assim, se desclassifica, se zero, igual o Levi falou ali, né? 0,800 dela só, ou desclassifica ela do todo, ou é um L e não dá nada, assim. Então tem três opções, né? eu acredito que por ser, apesar de ser provas combinadas, são provas diferentes, não é para desclassificar. Concordo com o Og. São Usar o provas bom senso, diferentes, né? mas na realidade é uma prova só que ela está disputando, né? É a Não, mesma prova, né? a prova que ela está disputando é uma prova que faz parte de um conjunto. De um conjunto de Sim. provas. Não É é, mas complicado. são provas diferentes. São provas Sim. diferentes, é o que eu falei. Então, são provas diferentes, mas se você for olhar, por exemplo, o heptatlo é uma prova que ela está fazendo, né? Mesmo sendo as duas provas diferentes. Não, eu acredito que não. Eu não sei o que diz a regra porque não achei ainda, mas eu não desclassificaria. Eu também não. Levi, Eu ia pedir ajuda para os universitários. aonde que a gente tem ajuda? Tô Ia procurando. ligar lá pro Salcedo. Gente, Na Claudinha. essa Tem é, ajuda na Claudinha. essa é uma questão, Primeiro eu vou pra Claudinha, primeiro. é uma questão bem interessante, tá? Eu já pensei aqui numa ideia para passar para vocês de outra situação que combina, tá? Tem uma que está na manga, que a Iva também mandou, que eu ainda não mandei para vocês, mas estou fazendo algumas ideias aqui e assim que a gente terminar essa sequência de grupo de estudos, eu encaminho. Mas vamos lá. A gente tem aqui no 1500 dos homens, né, no decatlo. Vamos ver se essa primeira página é a primeira página, que essa é outra prova, tá? Ó, saímos do dardo. Vamos para o 1500. 1500 está em eletrônico ou manual? Eletrônico. Cara, é eletrônico. 1500, Tudo eletrônico ainda. tá? Eletrônico. 1500. E acabou, Tudo eletrônico. tá? Então, a É só gente eletrônico. só tem o eletrônico aqui. Dumont
Fica para você fazer um exemplo. Vamos pensar aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tenho 5, 30 e 57, tá? Aqui na tela, tá? O próximo seria 5, 30, 77. Se o atleta faz 5, 30, 58, Ele fica com 3,96. Ele vai ficar com Exatamente. 3,5, que vai ficar 3,96. 5,6. 397, não é? Não, vai Não, ele prejudicar o vai pro, atleta. ele vai para pontuação menor. É. Mais Fica com qual é a 3,96. pontuação menor? 3,96. É o 3,96. E até Porque 57 é 397. eu sempre. Faz Pois tempo aqui, que eu não faço prova combinada. Faz tempo que eu não tá? faço prova Mas combinada. lembrando, gente, é a pontuação menor Menor. que a gente tem que escolher. Se ele fez 5, Eu uso. 30, 76, 76 é melhor do que 77. Vocês concordam? Sim. Que ele venceria em relação ao atleta que faz 5, 30, 76. Mas a pontuação de quem faz 5, 30, 76 é o mesmo de quem 3,96. fez 5, 30, 77. Ele não vai ganhar um ponto a mais porque ele não chegou a fazer 5, 30, 57. Eu uso essa lógica assim, Claudinho, ó. Hum. Entre 5,30 e 57 e 5,30 e 77 é tudo 3,96. Que é A a não ser pontuação o mais baixa. 3,57. 3,30, 58 vai para 3,96. Entenderam? Claudinha, Diga. É isso aí? eu tô falando É que isso que você o eletrônico falhou. Você não tem que arredondar, se for no manual? Arredondar o tempo para décimo? Quanto que seria o tempo? Dá o exemplo. Por exemplo, aí 5,30 e 77 seria 5,30,8, né? Pô, seria por 30, 5, 30, Ponto 8. Ele vai para 3,95. 3,9? 5. 5, isso. Não, 5,30,8. 8, ele vai para 3,95. 395 pontos, porque o O 5,30,8 530.8 ele pode ter corrido 530.80, 530.71. é. Depende do arredondamento Mas, ali, né? gente, olha lá, Não, mas 5,30,98, gente, 5,30,98, É qual é o tempo manual? 5,31,0. Entenderam? É diferente? Entendi, Cláudia, mas ele pode, assim, essa outra, você pode estar dando tempo para ele, pode ter corrido 5,30,79 e na hora de arredondar foi para ponto 8. Ele não correu 77 para você dar esse ponto dele. Sim, sim. É o pior pontuação. Aham. E essa tabela é só para eletrônico, né? Isso. Pois é. Então, Se tu usar essa tabela aí para o manual e tu colocar entre 5,30 e 71 até 5,30 e 79, é 5,30,8. Até Que é 5,30,8, né? isso aí, que é a pontuação de Ponto 80, 395. desculpe. Mas eu acho que o X da questão é, não tem pontuação manual. É isso que eu queria saber. Transformar. Não tem por que transformar. Teria que transformar se ele pegasse o manual para transformar para o eletrônico, mas o inverso não tem. Não tem. Então, a gente tem que considerar a pontuação mais baixa. Exatamente, correto. Foi que- A gente está especulando em cima de nada. Você tem que ir o que a regra diz. É a pontuação mais baixa. mais baixo. Mas é isso que está sendo mostrado. Se é 5,30 e ele é 5,30,8 no manual, né? E ele fez 5,30 seria, por exemplo, 78, 76, desculpe, né? O 76 é um valor mais, digamos assim, é melhor, é mais rápido do que 77. Só que se ele fez 5,30, 78, ele não chegou a fazer o 77. Então, é isso que eles estão comentando, de que teria que ser uma pontuação mais baixa. Mas não existe. Tem que ser a pontuação mais baixa. É como se ele tivesse feito 5,30, 5,7. Não? Oh, perdão, 5,30, 98. Isso. Tá bom? Tranquilo, Dumont? Entendi. Show. Ô, Dumont, você não quer mandar um exercício desse no grupo ali, colocando de que o atleta fez, por conta de falha no manual,
escolhe aqui qualquer uma das alturas, dos tempos, arredondado. E vamos ver o que que o pessoal coloca. Ou, se vocês quiserem, eu posso fazer essa brincadeira. Mas, Claudinha, Oi, Faça você mesmo, pode. beleza. No eletrônico, nessa tabela que está aqui, tá? Vamos olhar Tá, essa tabela que está aqui. tá. Se ele fizer 530,78, a pontuação dele vai ser 395. Isso, É a onde está pontuação marcada. mais baixa, porque não tem 530,78. Então, se Exatamente. não tem, ele vai para a pontuação próxima mais baixa. Pronto, Isso, acabou. isso. Exatamente, é isso aí mesmo, tá certo. Não precisa nem arredondar, não. Sem Acabou. dúvida. Tá certo, não precisa arredondar, não. Faz isso É, mesmo. tá bom? Mas é que quando a gente tem só o tempo manual, né, a gente vai ter que pensar quais são as possibilidades, porque a gente não tem a hipótese de verificar lá num outro local qual que seria esses 2 dígitos depois do ponto. E não dá nem para transformar em eletrônico, né? Não. Dá não. Tá bom? Tranquilo? Mas a gente faz essa brincadeira depois. Alguma outra questão que vocês perceberam aqui de nomenclatura? Não. Claudia, e como é que ficou? Qual é a sua opinião? Cidadão que recebeu um L lá nos 200 e repetiu a mesma coisa nos 800. Eu vou colocar lá no grupo para vocês os Eu já tenho a os resposta. 2 exemplos. Não compartilha, Levi, vamos ver lá, Então, beleza. tá bom? Aí a gente faz essa brincadeira e coloca lá para amanhã a gente resgatar, tá bom? Beijo grande para vocês. Valeu. Amanhã eu coloco ali, deve estar no calendário fixado já que alguém já me ensinou a fixar, acho que o João me pediu, e tá marcadinho os horários. Acho que tinha um erro no horário de ontem, né? Que era da Sul-Americana, que era às 8 e estava marcado 8h30. Mas quem perdeu, eu já compartilhei o link. Beleza? Beleza, boa noite. E amanhã qual é o horário, Claudia? Eu já confirmo ali no grupo, decora eu não sei. Beleza, tá joia. Valeu. Beijo, Até Tânia. amanhã. Até amanhã. Abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, tchau, tchau.